Olá, mulheres! Está começando mais um Mulher Podcast e hoje nós estamos aqui com ela, advogada, linda, maravilhosa, jovem, mulher, Luana Dal. Seja bem-vinda, Luana Dal. Hoje nós vamos conversar sobre direito das mulheres, certo? E é um tema muito interessante, bem informativo, né, para as mulheres aí de casa que querem saber um pouco sobre pensão, sobre separação, sobre os direitos da mulher nesse sentido, né? Mas antes, nós queremos conhecer quem é a Luana, né? Quem que é a Luana advogada, quem que é a Luana como pessoa, né? Então conta pra gente, Luana, assim, ó, quem é você, o que que você faz, tá? No seu dia a dia, como advogada, como mulher, jovem e mulher, né? Olha aí, duas coisas, né? Jovem e mulher na advocacia, né? Deve ser um desafio e tanto, né? Conta pra gente como que é. Thaís, muito obrigada primeiro e Paula pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E poder falar um pouco sobre o direito das mulheres eu acho que é muito importante, né? Porque a gente tá num mundo em que cada vez, ao mesmo tempo em que a gente consegue muitos direitos, o acesso até eles fica um pouco mais complicado, né? Então eu acho que o conhecimento é a melhor forma que a gente tem de atingir os nossos direitos. Meu nome é Luana, né? Eu sou advogada, eu tenho 22 anos, eu sou noiva e o meu sonho inicialmente, quando eu comecei, né, a cursar o direito, era a carreira de promotoria, né? Tanto que eu fiz estágio no Ministério Público, tive a oportunidade, inclusive, da promotoria em que eu trabalhar ser especializada em violência doméstica, então foi uma área que me apaixonou. E os rumos da vida foram me levando a outros caminhos e hoje eu atuo na área da advocacia, então. Eu sou muito feliz com o que eu faço, né? E eu busco sempre atender os meus clientes de forma que eles nunca saiam do meu escritório da mesma maneira que eles entraram. Eu não quero que eles saiam acreditando que eu só sou uma advogada que eu vou fazer a parte jurídica e resolver os problemas dele, porque a realidade é que o advogado ele trabalha com o problema das pessoas. Só que a sensibilidade que eu trago para o meu trabalho é justamente essa. Da pessoa ela chegar insegura no escritório. Eu trabalho hoje com meu padrasto, né? Então, que também é advogado. Então, a gente tem todo esse cuidado na hora do atendimento para que a pessoa ela saia segura dali, sabendo que o problema delas está em boas mãos, né? E eu acho que isso é a grande realização profissional da minha vida, tá seguindo esse caminho. Trabalhar para resolver o problema dos outros, olha aí. Como se já não bastasse os nossos, Nossos. né? Gente, acho que eu não seria advogada, não. Eu acho que realmente, Já tenho, né, já tenho os advogado não tem como não resolver problemas, né? E infelizmente quando chega num advogado é porque não tem uma outra forma de resolver, né? Então, é justamente essa sensibilidade. Eu como cliente, eu vejo realmente essa frieza. E quando pensa em advogado, tu pensa no quê? Na parte jurídica, na parte técnica e acabou. Precisa resolver meu problema, vai cobrar tanto e é isso. E é legal, eu acho muito legal essa sensibilidade de humanizar essa parte, né? Porque justamente, até nós como mulheres, que foi o assunto que a gente pensou em trazer aqui hoje, num divórcio, numa educação de filho, a gente já tá extremamente sensível, se sentindo impotente, se sentindo fragilizada. Nossa, mas ele não me ajuda. Tem uma série de coisas que passam na nossa cabeça e eu acho muito legal tu trazer essa parte, assim, de humanizar isso, de ter esse aconchego, né? O acolhimento, né? O acolhimento, exatamente. E como que é essa parte, assim, tu consegue não se envolver emocionalmente, levar pro lado pessoal? Eles me chamavam de esponja, né? Porque eu absorvia tudo e, enfim, teve épocas ali ainda na faculdade. Eu trabalhei nessa mesma promotoria, ela era obviamente criminal, né? Por conta da violência doméstica. E eu absorvia muito. E eu tive crise de ansiedade, saía de lá final de semana, eu ficava repensando nos casos que eu tinha visto, principalmente violência doméstica, crime contra a criança. Então, era algo que me pesava. É muito forte, né, isso tudo. Muito forte. Imagina. E, assim, você não... Tanto em profissões admiráveis como, né, a questão de juízes, promotores, assistentes, ali que estão todos envolvidos nessas questões, as pessoas não vão lá pra... Elas querem desabafar. Né? A mulher, a vítima de violência doméstica, por exemplo, ela não vai lá porque ela quer que você diga, olha, eu vou prender o teu marido e ele nunca mais vai fazer contigo. Ela não quer que você diga isso.
Mas ela quer que você acalme ela, que você entenda o que ela tá passando, porque geralmente em casa ela não tem esse ouvinte, né? Então, essa sensibilidade e tentar não levar isso pra dentro da minha casa, pra não afetar o meu casamento, a minha família, a minha relação com os meus pais, com a minha mãe, foi bem difícil no início, mas foi esse trabalho dentro do Ministério Público que me fez ter isso. As pessoas com quem eu trabalhei lá são maravilhosas e me ajudaram nesse sentido. Então hoje eu sou mais madura nesse sentido de conseguir separar um pouco essas situações, mas foi bem difícil no começo. Tu acaba amadurecendo não só em questão de trabalho, mas pra vida mesmo, eu acredito, Pessoal, né? Exatamente. Às vezes eu acho que até esse fato de a gente reclama tanto de tão pouca coisa, e quando tá de frente com situações extremamente graves, você fala, meu Deus. Começa a dar valor. Dá valor, né? Isso. E acho que é daí que vem, como a gente falou ali, né, da questão da humanização, essa questão da frieza, digamos assim, de pessoas que trabalham com isso, se vem daí, porque você tem que lidar com essas situações e você tem que manter, né, essa Não postura, absorver, né? não absorver. Então, eu acho que a frieza é um sistema de bloqueio, assim, não. Então, eu vou... Até porque tem, como tu disse ali... Sobrevivência, né? Isso, até como tu disse, eu não vou conseguir falar pra ela, não, ele nunca mais vai fazer isso contigo. Não tem como, né? É uma coisa que foge do teu, né? Mas esse sentimento de, eu tô aqui com você, eu posso te ajudar, fica calma, né? Vamos achar uma solução pra você. Esse acolhimento é que faz toda a diferença e que é o que a pessoa precisa no momento, né? Exatamente. Porque imagina uma mulher chegando, né, numa delegacia, chegando, enfim, pra comunicar a violência e chega lá, tem um homem, E é geralmente isso, né? né? Questão Eu de imagino essa estupro. situação. Questão de estupro. Exatamente. Quantas vezes a gente foi procurado como advogada antes de procurarem a delegacia, porque a mulher falou, eu não vou lá. Isso. Eu não vou lá São porque homens. lá vão me julgar antes mesmo de eu falar que eu fui vítima de alguma coisa. Isso. Entende? Então, a gente sabe que a gente não pode generalizar, né? Sim. Aqui na Veganos, inclusive, a gente tem, né, uma delegacia especializada, é uma delegada que comanda as investigações de violência doméstica, mas há servidores, infelizmente, que ainda tem um estigma, né? Tem aquele pensamento machista de que a mulher, mesmo ela sendo vítima, ela pode ter sido a causadora do delito, Sim. né? Então é isso que às vezes Exato. desencoraja a mulher a procurar os direitos dela. Eu entendo um pouco dessa parte. Eu vivi um relacionamento abusivo, não chegou, nossa, longe disso, graças a Deus. Mas o fato, quando tu termina um relacionamento como esse, é um motivo de vergonha contar. Hoje eu já me livrei disso. Mas muitas vezes eu senti vergonha, por quê? Porque parece que assim, tá, mas tava ali porque tu quis. Então, imagina algo muito mais grave, algo, nossa, muito além. É muito difícil pra mulher, eu entendo, assim, claro que não nesse nível, mas assim, tu se sente envergonhada, sabe? Eu tava ali e como se eu fosse o motivo. Exatamente. E infelizmente esse machismo, isso na sociedade ainda é muito grande. A mulher fica vulnerável, né? Então como que ela vai confiar em outro homem, em outra pessoa, Exato. né? Pra contar o que tá acontecendo, pra contar, né? Como que ela vai confiar? Não tem como, né? E como o nosso podcast, o objetivo Vamos é levar. ajudar as mulheres nessa questão, né? Luana, assim, então, se alguém, por exemplo, estão assistindo a gente agora, essa pessoa, ela sofre de alguma forma, de qualquer forma, né, uma violência doméstica. Eu acho que é até legal a gente falar em que situações se torna uma violência doméstica, né, porque às vezes o homem não chega a bater, né, não chega a agredir, não tem agressão física, mas tem uma agressão verbal, tem uma humilhação, tem algo ali acontecendo e aquela mulher não consegue sair dessa situação. Inclusive a violência patrimonial, que muita gente não conhece. Né? Nem sei o que é, Também na não verdade, sei o que né? é. Nem sei também. Então, se tu puder expor pra gente isso e quais são as situações e o que a mulher pode fazer nesse sentido, né? O que ela pode, que ajuda que ela pode buscar. Sim. Então, como eu falei, a gente não... A mais conhecida é a agressão, né? Que geralmente é a visível, que algumas pessoas, né, acabam por denunciando. Só que a gente tem também a violência psicológica, que é toda forma de você ofender a integridade psicológica da pessoa. Xingamentos, ofensas, humilhações, na frente ou não dos filhos, familiares. Violência patrimonial seria o marido, né, o companheiro, ele privar a mulher das finanças, ou seja, ela só pode comprar quando ele liberar, entendeu? Tá precisando Nossa. de um absorvente. Não, sou eu que vou comprar. Então, fazer dos meios com que ela fique totalmente dependente dele. Isso é uma violência patrimonial. Isso é uma realidade, né? É uma realidade. A gente acha Nossa, que não, mas é uma isso- realidade, né?
É porque a gente Eu conheço pessoas assim, tá? Tô falando agora, eu falei, poxa... Não, eu fiquei até pensando... Eu conheço pessoas assim. Existem muitas mulheres que dependem do marido, mas eu não sei se chega a entrar nessa questão. É que daí tem que analisar um contexto em geral, né? Se, lógico, não é o fato de ela aceitar ou não essa situação, mas é o fato de saber como que tá gerando essa situação. Se ela é uma dona de casa, digamos, eles têm esse combinado de... Acredito que a linha é muito tênue, sabe? Mas a partir do momento que há uma violência, há uma coação, a pessoa ela se sente mal, se sente diminuída, humilhada pela essa condição que ela tá passando, é uma forma de violência, sim. Que foge do combinado, no caso. Exatamente. O marido e a mulher combinar, olha, tu não vai trabalhar fora e tal. Mas não, eu não vou quero. prover tudo aqui dentro. Como a gente sabe que existe, né? Às vezes as mulheres, a profissão mais digna, se não, né? Se é que eu posso dizer isso, é a dona de casa. Sim. Porque é a mulher que ela tá privando a própria vida dela, às vezes os sonhos dela, para cuidar dos filhos dentro de casa, para manter uma casa, né, organizada e tudo. Se for da vontade dela, se ela, né, tá acordando com isso, se ela tá feliz, não se sente diminuída ou humilhada, não tem problema. Só que o problema é quando Forçado, né? isso é forçado, entende? A pessoa, ela acha que ela depende para tomar qualquer escolha da vida dela, e não é assim. Cada um tem o direito de escolha, né? E quando a outra pessoa tá te privando disso, certamente é uma forma de violência. Violência dos teus direitos, né? Como mulher, como pessoa. Isso acontece bastante, né? A gente tá aqui falando, mas quantas mulheres não sofrem com isso? Exatamente. Essa visão quadrada, né, do homem. Visão machista, né? Que Sim. antigamente a gente muito, sabe né? que era assim. Hoje tem bastante, hein? Hoje ainda a tem gente já os- conseguiu, né? Na minha visão, a gente já conseguiu melhorar muito isso. Essa questão de, tipo assim, a mulher tem que limpar a casa e independente se ela trabalha fora ou não. Antigamente era como se fosse uma regra. Sim. Hoje a gente já vê se não. Os dois Divisão de dividem. tarefas, né? exatamente. Nossa, a gente já conseguiu mudar muito isso. Mas, Luana, e como é que a mulher age nesses casos? Quem ela procura? Como é que faz? Exatamente. Ela pode procurar, então, ou advogado, porque, assim, para dar início a uma investigação, para realmente ver caso de medida protetiva, ou levar o inquérito para frente, por meio de um boletim de ocorrência, né? Ela pode estar diretamente indo à delegacia, registrando esse boletim de ocorrência, mas por conta ali do medo de um ambiente hostil, alguma coisa assim, ela pode procurar auxílio também. O advogado ele vai estar acompanhando ela, a delegacia, e juntos eles vão então registrar esse boletim de ocorrência. Os crimes de violência doméstica, geralmente, eles têm bem mais prioridade do que outros crimes, porque são crimes que eles se desenvolvem muito rápido. Entendeu? Então, hoje você pode estar sofrendo uma ameaça, amanhã você pode estar sendo agredida, e no fim você pode ser vítima de feminicídio e participar das estatísticas que estão cada vez maiores, né? Principalmente nesse período de pandemia em que as violências tiveram um salto Aumentaram, né? bem significativo. Sim, o agressor tá ali contigo, né? Vivendo todo dia, deitando do teu lado, dormindo do teu lado, né? O agressor 24 tá ali. horas, bem dizer, né? Exatamente. Então, o primeiro passo é registrar. Tem mulheres que têm medo. A gente tinha muitos casos lá de retratação. Então, a pessoa ia, a mulher vítima, ela tomava coragem, às vezes incentivada por familiares, ia registrar o boletim de ocorrência, chegava para nós no MP e, sei lá, semanas depois ela pedia a retratação, pedia para retirar, né? Em casos de lesão isso não é possível, mas em ameaça ou essa própria violência patrimonial é possível retirar, né? Por meio de uma audiência de retratação, mas No final se torna até difícil para a justiça, né? esse controle. Tem a questão também das mulheres, infelizmente, que acabam fazendo isso para atingir o homem. Às vezes nem sofre um abuso nesse sentido, mas para atingir, faz, e, enfim, depois volta atrás. Como que a justiça lida nesses casos, assim? Como é que vocês, profissionais, lidam, assim? Assim, a gente não pode descartar em nenhuma hipótese, né? Quando chega, tanto que aqui em Navegantes é muito produtivo, eu diria, tanto a parte da delegacia, quanto o Ministério Público, quanto o Judiciário, em relação à violência doméstica. Eles são bem criteriosos. Mas, infelizmente, por conta da demanda, a gente também não tem como analisar todos os casos, porque a nossa visão pode ser falha, entendeu? Então, eu não posso colocar a tua vida em risco, porque eu acho que a tua denúncia não é genuína, né? Então, tem que ser analisado, vai até o final. No final, se for descoberto, né, a pessoa pode incorrer num crime também, que é denunciação caluniosa, né, que é
crime. Então, a vítima, a mulher, se ela denunciar o agressor, falso agressor, por um crime que ela sabe que ele não cometeu, ela vai estar incorrendo em outra pena, né? E ela pode passar de vítima, então, para autor de um crime. É muito sério isso, Muito né, sério. gente? E Luana, o que acontece? Assim, por exemplo, né? Estou sofrendo agressão, violência doméstica, eu vou lá e faço a denúncia, né? Registro o boletim de ocorrência. Qual que é o próximo passo? O que acontece depois? Vai depender do teu pedido. Se você quiser se afastar, digamos, se você estiver morando com o agressor, né, e você quiser a medida protetiva, ela é deferida bem rápido. Eu acredito que num prazo de 48 horas, não sei mais te dizer se é nesse prazo, mas vai ser deferido, ele vai ser retirado de casa, vai ser deferida medida de afastamento, ou seja, ele não pode se aproximar de você, daí isso vai depender do Ministério Público e do juiz determinar a distância. Questão de filhos também, quando envolve filhos, as mulheres elas têm medo de pedir a medida protetiva porque acredita que o filho não vai mais ver o pai. Mas isso, infelizmente, felizmente não acontece, né? Porque nas medidas protetivas o juiz mesmo determina que a visitação ela seja feita só por meio de terceiro. Ou seja, por intermédio de uma terceira pessoa, vai levar a criança até o determinado local, eles vão fazer a visita e depois vai retornar para casa. Então, nesse caso, quando existe a violência doméstica e existe filho, as visitas, obrigatoriamente, elas são acompanhadas de uma pessoa de segurança da mulher? Exatamente, a mulher não precisa comparecer, né? A criança não vai ser... Se tiver essa medida de distanciamento da mulher e a mulher estiver em casa, obviamente o agressor ele não vai poder se aproximar. Então, um terceiro, pode ser a mãe da vítima, pode ser os avós da criança, né, no caso, podem levar a criança até a casa ou levar até um determinado local. O agressor pega, se não for comprovado que a violência também está incorrendo nos filhos, né? Porque também há casos em que o agressor violenta as crianças e daí nesses casos é afastado. Se aplica também às crianças essa Exatamente. medida. Porque eu acredito... A meninas, né? Porque a meninos não se aplica a lei de violência doméstica. Sim. A meninos não? Não, mas há outras formas de proteção daí, né? Tá. Porque eu penso assim, se uma mãe, né, eu sofro violência do meu ex-marido, como eu vou ter segurança em deixar o meu filho sozinho com ele? Então, é bom saber que existe essa possibilidade, assim, né? Essa proteção. A medida de proteção do menor, sim. E assim, Luana, esse agressor, ele tem que se retirar da casa, vamos dizer assim. Mas essa casa pertence aos dois. Como que fica nesse sentido? Porque ele vai querer... Não, é minha casa... É que assim, a questão dos direitos em relação à casa, se houver uma separação definitiva, vai ser discutido em juízo. Mas, a princípio, se a mulher está dentro da casa, não tem condições ela de sair da casa, é ela que está sendo a vítima, então ele tem que se retirar. A questão da dissolução ali da união estável ou do divórcio e separação dos bens vai ser decidida posteriormente. Daí. Sim. Porque eu falo porque, assim, às vezes a pessoa, né, a mulher, não quer registrar, né, não quer dizer que tá sofrendo essa violência com medo de pra onde que eu vou, né? Vou morar onde? Vou fazer o quê, né? Às vezes não tem uma rede de apoio, ali uma família que pode acolher, então ela fica nessa situação. Se eu sair daqui, eu vou pra onde? Por isso que, via de regra, quem se retira é o agressor. É o agressor. Luana, e no caso que não existe agressão, né? Falando de um divórcio, onde não existe agressão, a gente não deu certo, não quero mais. Como fica a mulher? Quais são os direitos da mulher nesses casos? O que a gente pode, não pode, enfim. Hoje a gente tem 2 tipos de divórcio, assim, para falar de maneira mais rápida, né? A gente tem o litigioso e o extrajudicial. O extrajudicial ele pode ser feito quando as partes elas estão de comum acordo em relação à separação dos bens e quando não houver filhos menores. Ele pode ser feito no cartório. Ele é um procedimento bem rápido, sai em torno de meses. Agora, quando há litígio, há problema, daí o divórcio ele é feito judicial. E também mesmo quando não há discussão de bens, mas há filhos menores por conta da guarda, enfim, é feito por via judicial, né? A questão de separação de bens, ela vai ser definida com relação ao regime de bens que foi adotado no casamento. Né? Se for uma união estável, via de regra, ela é comunhão parcial de bens, né? Então, tudo que foi adquirido pelo casal após a data de início da união vai ser dividido igualmente. O que era deles antes, né, quando foi adquirido quando eles eram solteiros, individualmente, continua para cada um, não entra na partilha, né? A questão da comunhão total, então, todos os bens entram na partilha e a questão de separação total, o bem individual de cada um
é de cada um, né? Não vai ser partilhado. Mas isso a gente é definido na hora de casar, né? Isso, exatamente. Quando não é definido, porque embora haja essas três formas de regime, muitas vezes não consta, né? Você vai fazer uma certidão de união estável, não consta o regime que você adotou, ou no casamento também vocês, né, não expressaram a vontade, aplica-se a comunhão parcial de bens, que é essa que eu falei, que o que é adquirido em conjunto após o início da união é separado depois na dissolução. Luana, na divisão de bens, como que fica a questão da herança? Eu acho que isso é bem comum, né? Muitas pessoas têm dúvidas nisso. A herança, como que ela fica? Por exemplo, eu recebi uma herança, né? A casa, vamos dizer assim, a casa dos meus pais. Como que fica... O cônjuge tem direito nessa parte da casa que foi herdada ou não? Vai depender também do regime. Do regime. Se for parcial... É que vai depender... Da situação, vamos supor assim. Parcial, né? Parcial de bens. Teve o falecimento dos pais, vamos dizer assim. A mulher, ela herdou essa casa durante o casamento, né? O divórcio aconteceu depois dessa herança, né? O cônjuge, o marido, ele vai ter direito a essa, sendo que foi parcial de bens? Via de regra, herança não entra na partilha. Salvo quando é comunhão universal de bens, né? Mas tanto herança quanto... você recebeu, digamos, uma casa, mas você vendeu essa casa e você comprou um carro. Esse carro também não vai entrar na partilha, embora você tenha adquirido ele no decorrer da união de vocês, ele foi adquirido por intermédio de um dinheiro que você recebeu de uma herança. Como herança. Sério? Entendeu? Eu tinha uma visão diferente. Por exemplo, pra ver como a gente não entende, né? Se eu tenho uma casa, eu vendi ela, peguei esse dinheiro e comprei outra. Eu entendia que a partir do momento que eu comprei outra dentro de um casamento, era metade de cada um, no caso de um divórcio. É que você tem que olhar a origem do dinheiro, né? Se a origem do dinheiro era tua e você, por espontaneidade ali, vendeu e comprou uma no decorrer ali do casamento de vocês, ela vai entrar. Agora, se era a origem de herança, digamos, a casa era da sua mãe, ela veio a falecer, e com esse dinheiro da herança que você recebeu, você adquiriu outro bem, ele é oriundo de uma herança, então ele não entra na partilha. Isso é via de regra, tá? Mas pode ocorrer né? E no caso, assim, então a gente recebeu a herança ali, eu recebi a herança e tal, e aí a gente pegou aquela casa e foi feito uma reforma na casa. Ambos gastaram aquela reforma. Mesmo assim, como que funciona? Em casa você parece, mas eu gastei muito nessa casa, e agora? Sim. Daí nesse caso é o litígio, né? Que ele tem que ser discutido ali no judicial. Um caso. Daí vocês vão ali fazer a questão de gastos, questão de detalhar ali numa planilha o que cada um gastou e vocês vão entrar num acordo. Né? Mas o bem em si... de quem recebeu a herança. Luana, e assim, vamos supor, eu pergunto isso porque eu conheço um caso assim, tá? Recebeu a herança, o divórcio aconteceu e era um regime de parcial de bens, né? E o marido, não sei como, colocou o nome dele na casa que foi herdada, né? Então, no documento mesmo, né? Tá o nome dele, né? Até eram irmãos, ficou para irmãos. A mulher do irmão não tá no documento, só tá o marido da mulher ali, que não sei como que ele colocou o nome dele ali, na herança da mulher, né? Isso aconteceu há 10 anos atrás. Tem como rever isso hoje? Não, já foi, já passou, já foi agora. Foi feito Aqui no direito a gente tem um prazo prescricional, né? Quando prescreve ali a tua chance de entrar com uma ação pra rever isso. Agora eu não vou saber informar. Qual que é o prazo? Mas deve ser bem menor que 10 anos, né? 10 anos foi muito tempo pra perceber esse erro, né? Mas olha só, olha a falta de conhecimento, né? Essa mulher, no caso, perdeu a casa, que era herança, né? A casa que eles construíram juntos foi dividida no divórcio, né? E, no caso, a mulher ficou com eram 2 casas, né? Uma herdada e uma que eles construíram juntos. No divórcio, no acordo, ela preferiu ficar com a casa herdada, né? E deixou a casa que foi construída, que por sinal era uma casa bem melhor, de 2 pisos, bonita, que os dois construíram juntos.
E hoje ela tem esse sentimento de, poxa, fui enganada, Sim, né? que poderia ter ficado com a herança, Que poderia ter de ficado direito exatamente dela e dividir a metade casa. da casa, né? Ainda mais. E olha só, Se o caso de divórcio for uma traição dele, alguma coisa assim, que aí ela fica mais magoada teve traição, ainda. e ainda teve traição, ou seja, né, essa mulher hoje sofre com isso, né? Ainda deixei ele bem. Ainda deixou bem, né? Enfim. Ô, Luana, e no caso de pensão? Né, não de filhos. É porque eu vejo alguns casos que existem pessoas que querem uma pensão do ex-marido ou da ex-mulher, inclusive. Sim, Como sim. que funciona isso? Então, existe a pensão compensatória, tá? Porque, digamos, nesses casos ali que a gente falou de violência patrimonial, né? Fugindo um pouco disso. Quando o marido, digamos, vou falar marido, mas pode ser qualquer uma das partes, né? Ganha mais na relação. E eles têm um padrão de vida bom, a mulher ela tem um padrão de vida bom, só que ela tá na condição de doméstica, né? Então, se eles se separarem, ela não vai mais ter aquele padrão, certo? Porque ela vai continuar na condição de doméstica ou até ela encontrar um emprego e para conseguir viver naquele patamar que ela já vivia. A pensão compensatória ela vem para isso. Depois da separação é determinado então a pedido, né, da parte que seja atribuído um valor de pensão para que ela continue vivendo pelo menos no patamar de vida que ela estava acostumada. Tá? Essa é uma forma de pensão para cônjuges, para companheiros, né? Esse no caso. E também tem as transitórias, que é quando há ocorrência de dependência econômica. Um casamento, também ambas as partes ali, não importa o sexo, né? Tem a dependência econômica em relação a determinado companheiro. Terminado esse casamento, a vida de dissolução da união, também é determinada um valor de pensão para que aquela pessoa não se torne hipossuficiente, né? Ela consiga se manter pelo menos até que ela consiga arrumar um emprego ou que ela deixe essa posição de dependência econômica que ela tinha em relação ao companheiro. Eu achei, na verdade, que isso não existia mais. Que era que eu ouvi falar pelo menos, não, isso aí não existe, porque a gente tem a possibilidade de trabalhar e tal. Mas eu até conheço um caso de uma pessoa que está se separando nesse momento, justamente isso. O marido tem um emprego muito bom, tem uma construtora e tal, e ela largou o emprego dela para ficar em casa e tal. E agora ela até falou para mim ontem, inclusive, ela falou: o meu medo é o que eu vou fazer agora, para onde eu vou, como é que eu vou me manter, porque eu não tô trabalhando, eu larguei tudo. E aí isso é bem interessante. Então, porque o ideal é que você não fique com uma pessoa porque você é dependente dela, Sim, né? Então, às vezes é isso que eu digo, sabe? As pessoas, elas se limitam a um mau casamento, elas se colocam à disposição de violência, suportam muita coisa por não conhecer o direito que ela tem, entende? Então, se essa mulher ela souber que ela tem direito a essa pensão compensatória, para ela manter o patamar de vida dela, pelo menos até que ela altere a condição financeira dela, né, consiga a independência financeira dela, certamente ela não vai pensar duas vezes, tipo, em ficar aguentando ou tolerando tudo que ela tá passando dentro de um casamento. Foi o que ela falou. Eu aguentei muita coisa e ela assim, eu tô me segurando pra separar porque eu não sei o que fazer. E aí, só que agora chegou num nível que realmente não teve mais condições e ela acabou arriscando. Porém, é uma super segurança isso, né? Sim. Mas ela perde depois que ela se estabiliza financeiramente? Em algum momento ela perde esse direito à pensão? A pensão ela pode ser revisada, né? Inclusive a compensatória, porque assim, ó, a pensão para ela ser atribuída, existe um binômio, que é a necessidade e a condição de pagamento do alimentante, ou seja, a condição que o cônjuge tem em pagar e a necessidade que a pessoa tem em receber esse valor de alimentos. A compensatória, ela não olha por esse lado, porque uma vez comprovado que ela tinha um patamar de vida, quando ela se separa automaticamente, a pensão ela é atribuída para que ela continue naquele patamar, né? Para que não haja uma diminuição nas condições que ela já era acostumada a estar vivendo, até que ela consiga se restabelecer. E existe um prazo assim, eu tô casada há 6 meses, tô casada há 10 anos. Existe essa... Tá casado, separou, mesmo com união estável. Sim, a gente só foi união, morar ela junto. já é reconhecida, né? Mesmo, lógico que vai ser um pouco mais difícil no judicial, você vai ter que comprovar se você não tiver uma certidão pública de união estável, né? Mas isso hoje é a coisa mais fácil que a gente tem de comprovar, né? Redes sociais e... A gente conseguiu lá no escritório, meu padrasto, ele é especialista em direito previdenciário. Então, questões de pensão por morte,
pensões, auxílios e tudo mais, é ele que faz lá no escritório, né? E teve um caso muito interessante de uma mulher, porque hoje para você conseguir a pensão por morte, você tem que comprovar a união, né? E embora ela não fosse casada com ele, ela tinha testemunha. A gente juntou fotos de diversos natais em que a família passou junto, tiraram fotos. No Facebook ela usava o nome completo dela, já com o nome dele, mesmo eles não sendo casados, ela adotou o sobrenome dele, né? E por meio disso a gente conseguiu comprovar e agora ela tem uma pensão vitalícia, né? Até ela já tinha mais da idade necessária para ter a pensão vitalícia e a gente conseguiu então comprovar a união através dessas provas, né? Porque hoje em dia é muito difícil que em casa, no papel, tudo certinho. Até porque tá muito caro. É o que eu digo. Casar é caro, separar é caro. Separar é caro. Tudo é caro hoje em dia. Então as pessoas vão morar junto, até... meu Deus, é bem mais prático. Se parar pra pensar, não deu certo, só vai cada um pra um canto e acabou. Não, mas também tem o trâmite também aí, né? E o Estado também tem que recorrer à justiça também, né? Porque as pessoas acabam não tendo essa informação que, eu só moro junto, tenho ou não tenho direito. Então, aqui o que eu acho interessante da união estável é que é o que eu falei ali pra vocês. Via de regra é adotado o regime parcial, digamos nessas que a gente tenta comprovar, né? Agora, se você vai no cartório e você pede pra fazer a tua escritura de união estável, você pode decidir o teu regime, entendeu? Então, é uma coisa mais certa, vai ficar mais fácil. Questão de plano de saúde, agora eles estão exigindo a certidão de união estável. Então, eu acredito que ela é bem mais barata do que um casamento, né? Ela acaba tendo um custo bem menor, então vale a pena, né? Se tem a possibilidade de regulamentar isso, até porque na pandemia foi muito interessante, eu tava comentando com meu padrasto ainda essa semana, foi reconhecido o namoro. Sério? Reconhecido namoro? Foi reconhecido o namoro porque, assim, como muita gente entrou em isolamento social por questões de aluguéis e tudo mais, foram morar junto. E o que acontece? Quando você mora junto com uma pessoa, é um indício de que você tá tendo uma união estável. E a união estável, você tem a partilha de bens depois por conta da separação, né, da comunhão parcial de bens. E no namoro, não. Porque o namoro, ele não é um estado civil, né? Você tá solteiro ou você tá de união estável, você tá casado ou você tá divorciado. Então, foi admitida essa questão do namoro para que não houvesse a separação de bens entre casais que se uniram durante a pandemia por conta do isolamento social. Olha só. Nossa. Até o namoro tem namoro de 15 anos, assim, né? 10 anos. Se já mora junto, daí tá namorando quanto tempo? 10 anos. Não tem É um namorido. Isso tem bastante no namorido. Nossa. Então, e aí a gente entra numa outra questão, né? Filhos. Ok, ali, né, separou sem filhos. E quando existe o filho? Qual é o direito da mulher? Ela permanece em casa, ela tem que sair, porque foi ela que pediu a separação. Como que funciona essa questão de segurança para quem é mãe? A questão de o filho ficar com quem, como que é decidido isso? Que eu ouvi falar, não sei se faz sentido, que aquela de 15 dias, como é que chama? Quando fica 15 dias em cada casa? Guarda compartilhada, isso. Que isso é uma coisa já meio que automática, é isso mesmo? Não é que é automática, é que assim, o direito, quando a gente fala de guarda, de regulamentação de pensão alimentícia para o menor, a gente não tá olhando o direito da mãe, obviamente, né, nem do genitor, e sim da criança. Então, a gente tenta atender ao melhor interesse do menor, que é o que a gente chama. E nesse caso, quando você parte da premissa de que ele tem que ter relação tanto com o genitor quanto com a genitora, a guarda compartilhada é a que melhor atende esse requisito. Mas a gente sabe que ele não se enquadra em muitas situações. Então, em que pese seja, digam assim, né, seja do costume popular dizer que ela é mais adotada, no judicial vai ser discutido isso, né? Vai ser entrado em acordo, vai ser juntado provas, e daí sim o juiz vai homologar qual vai ser a forma de visitação, qual vai ser a forma de guarda que vai ser regulamentada. Eu acho, na verdade, que pra criança, minha opinião como mãe, né? Sim. Posso ter errado, eu não acho saudável. Nossa, 15 dias eu moro com a minha mãe, que tem uma visão. 15 dias eu moro com meu pai, que tem uma outra visão, uma outra família. Eu acho que não cria rotina, não cria nada nesse caso, né? Eu acho que depende da família em si, do jeito que os pais, né, abordam isso. Porque eu trabalho como professora também.
né? Então, assim, eu já vivenciei dois casos. De uma criança que fazia isso, né? Vivia 15 dias na casa da mãe, 15 dias na casa do pai. E era uma criança extremamente cansada, não tinha uma rotina, não tinha sabe, um acolhimento por parte dos pais, um jeito de tratar isso da melhor forma, né? Então a criança vivia sempre cansada, ele não gostava, ele ficava estressado, eles esqueciam, a mochila ficou lá na casa do pai, tem que ir lá buscar na casa do pai, mas ele tá agora na casa da mãe. Então, assim, tinha essa confusão por parte dos pais que não sabiam como gerenciar essa guarda compartilhada. Mas eu também tive o caso de uma família que o menino, ele vivia também, na verdade ele tinha a casa da avó também. Eu me lembro de uma vez que a gente tinha que desenhar uma moradia ali, né? E ele desenhou 3 casas. Eu falei, nossa, você mora em 3 casas? Ele prof, é a casa do meu pai, a casa da minha mãe, a casa da minha avó. Tinha avó ainda nessa. Só que ele levava isso super de boa. Ele tinha, e ele gostava. Eu falei, como que é, né, morar assim em 3 casas? Ele disse, nossa, prof, eu tenho 3 quartos, né? Eu tenho 3 TVs, eu tenho 3 videogames, eu tenho 3 isso, 3 aquilo. Sim. Então, assim, a família proporcionava isso de uma forma bem tranquila pra criança. Então, são 2 vertentes, né? São 2 realidades bem diferentes. Então vai depender da tua realidade, né? Pode dar certo se você fizer dar certo. E também lembrando que ela é revisional, né? Você pode revisar a qualquer momento. Revisar, então, tá afetando a criança. O papel do professor é muito importante. Sim. Né? Então, quantas vezes a gente recorre ao professor, tanto questão de violência de crianças que a gente só teve conhecimento através da denúncia de professores, quanto também nessas questões. Né? Olha, interessante. Uma vez, não o meu, né? Mas o diário de classe de uma professora colega minha foi como prova, porque na semana que ele estava com o pai, a criança faltava muito, né? Então o diário de classe da minha colega, professora, serviu como prova lá no julgamento, no juiz, enfim, na revisão, né? Pra provar que o pai não levava a criança pra escola, porque pro pai era muito complicado, a casa dele era muito longe da escola e tudo mais, e a escola ficava perto da casa da mãe, né? Então ele achava né? Fica longe, dá bom pra ela, mas pra mim tá ruim. E a criança faltava muito. Então, o diário de classe serviu, né, como prova, né, enfim, daí foi, eles trocaram de escola depois, entraram em um acordo, né, colocaram uma escola no meio do caminho, daí que foi bom pro pai e pra mãe, mas tudo se ajeita, né, é uma questão de você se dispor e não brigar, né, Exatamente. É uma questão de você entrar em um acordo, não tá bom pra mim assim, vamos tentar fazer de outra forma, né, mas muitas vezes na separação o que mais acontece é a briga, né, exatamente. A discussão, a pessoa sai de um relacionamento geralmente ofendida, né, enfim, a gente nunca sabe os lados, né? A gente nunca vê os 2 lados, né? A gente sempre vê o nosso lado, né? O que é melhor pra mim, né? Mas tem que entrar em um acordo, né? A grande parte acaba pendendo pra mãe. É muito, assim, ó... Eu sou mãe separada, conheço várias que sofrem sempre a mesma coisa. O pai nunca tá disponível, é sempre difícil. Ai, não posso, tudo não pode. Mas a mãe tem que dar conta. Eu peguei dengue esses tempos atrás, eu e ele juntos. Eu deitada no canto, ele no outro, e eu olhava assim, meu Deus, eu preciso cuidar dele. Porque minha mãe tava trabalhando na época, não conseguia ficar durante o dia. Não tive ajuda do pai, o pai não podia, né, ficar. Então, mãe, assim, o pai tá morrendo, mas tu tá ali, tu dá um jeito, tá? E é muito difícil essa parte do pai. Mas, no caso, o pai dá pensão, pega nas visitas. Porém, fora daquilo, ele não pode nada. Não conta como um abandono, né? Porque... Depende. Ele pega o teu filho, ele leva pra casa dele, ele dá atenção, ou ele deixa jogado com os avós, né? Como muitas vezes acontece. A criança se sente bem indo visitar. Então, a questão de abandono afetivo, ela é bem complicada. Né? Ela é bem complicada entre questões psicológicas e entra toda uma averiguação, né? Do que tá acontecendo com aquela criança. Às vezes você vê o teu filho voltar irritado da casa do pai, voltar indignado com uma situação que ele viu. Às vezes muito pequeno, eles já entendem isso, né? Sim. Então, até a própria reclamação para os professores, a minha avó era uma que dizia, sempre quando acontecer alguma coisa com você, Luana, você vai e fala para tua professora, porque ela vai te ajudar. Graças a Deus nunca aconteceu nada comigo, eu sempre fui muito bem cuidada pela minha mãe, meu padrasto, todas as pessoas que cuidaram de mim, mas então é muito importante ter essa visão de que você tem que ter a criança, saber que ela tem a quem recorrer, né, no momento difícil, e isso daí vai ser resolvido, ela não pode ter essa responsabilidade de resolver tudo sozinha muito pequeno, sabe? Então ela vê todo o sofrimento que tu tá passando, ela sabe que você tá se esforçando pra criar ela sozinha com uma pensão às vezes de R$200, e ainda ter que escutar do pai que você tá
Pegando Usando aqueles dinheiro. 200 reais. Faz o cabeleireiro, né? Fazer o cabelo com 200 Não, se tu for fazer o cabelo e ele te der 200 reais e tu postar na rede social, certeza Usou que foi a os menção, 200. mas usou com certeza. É aquilo, a gente É triste, mas é É uma verdade. realidade, né, gente? Quantas mulheres que sofrem com isso? não né? dá pra Demais, generalizar, né? Que nem... Gente, eu me emociono assim, mas o meu noivo, ele foi criado pelo pai dele. E... Gente, É é a difícil de coisa ver. mais linda, sabe? Então, você saber que ele abriu mão também de tudo da vida dele, é muito difícil a gente acreditar nessa parte paterna do pai abandonar os interesses dele, os sonhos dele pra criar a criança, né? Porque isso geralmente realmente fica pro papel de mãe. Sim, é cultural, né? É cultural. Desde exatamente. sempre, né? Assim. Embora ambos tenham condições de fazer isso e não fazem por uma questão, né? Eu vejo assim, tenho exemplos, por exemplo, o meu namorado, um menino que a gente conheceu esses 2 finais de semana agora, extremamente triste. Esse menino falava assim, ó, eu não sei o que eu faço quando meu filho não tá, ele separou há mais de 1 ano, então ele pega a cada 15 dias e ele fica desesperado quando o filho não tá. Por exemplo, meu namorado se desdobra no que for preciso. Se a mãe da filha dele ligar 3 horas da manhã e falar assim, ó, me socorre, cara, ele levanta e vai, sabe? Então, assim, a gente vê homens sendo pais, eles falam, meu Deus, graças a Deus que tem isso. Porque, infelizmente, a grande maioria, quando termina o relacionamento, não é o Termina a filho, é a relação. ex. Exatamente. Tudo é a ex. Ai, não posso te ajudar. Gente, e o filho, ele sente o quê? Sabe? Pô, teu pai tá ali, mas não tá. Teu pai não te ensina. E assim, ó, perde coisas que eu vivo com o meu filho, coisas que... Gente, ele me abraça o tempo inteiro. Sabe? É uma proteção. E não existe o que pague isso. E, infelizmente, muitos homens, muito. É o que tu falou, não dá pra generalizar, porque tem homens incríveis que fazem coisas incríveis, mas, infelizmente, a grande parte A maioria não isso. faz. Tu fala, tem pais que, né? Tem pais e pais, né? Mas também tem mães que abandonam, mães. que largam, né? E não, é o pai que cuida e como que vive, né? Com esse sentimento, assim. Tanto pai quanto mãe, né? Porque a gente tem filho, tu ainda não tem filho, Não. né? Mas a gente que tem filho, assim, como que nem tu falou, como que eu vou viver sem o abraço dele, sem ele ali do meu lado? A pessoa mais importante pra ti, gente. Se tu não amar mais, teu filho vai amar quem, né? Exatamente. Vai se doar por quem? Exatamente. E mães é incrível mesmo. Inconscientemente, a gente acaba... Eu senti isso um pouco com a minha mãe, né? De querer, sei lá, pensar que o sofrimento que você tá causando pra tua mãe é você que tá causando, sabe? A criança ter esse sentimento. O teu filho, ele não acha que ele é o homem da casa, que é ele que tem que te proteger. Sim, bastante. Gente, que encargo que é isso pra uma criança, sabe? Então, não é culpa dele, não é culpa tua, mas é uma posição que ele adotou de que ele tem que ser mais responsável porque ele tem a mãe dele pra cuidar, porque não tem um homem dentro de casa, que é o pai dele. Isso. Que não tô dizendo que ele deveria estar dentro de casa com vocês, porque vocês, Mas né, cumpriu o papel, né? cumpriu o papel de dizer, não, a minha mãe, ela tá doente, Eu vou ter que cuidar dela. ou eu tô doente, minha mãe vai ter que se desdobrar, largar a mão do trabalho dela, que é o que dá o sustento aqui dentro de casa, porque meu pai não pode ir. E isso acontece também do lado das meninas, porque eu te digo por experiência própria. Meus pais se separaram, eu era muito nova, uns 4 aninhos por aí. E eu cresci com o sentimento de eu não preciso de homem nenhum pra cuidar de mim. Eu sou independente. E isso me fez cometer muitos erros no meu casamento, no começo, né? Agora a gente já, 10 anos juntos, já é tempo suficiente pra aprender umas coisinhas, né? Mas ainda tem que aprender muito, né? Mas me fez ter muitos bloqueios no começo. Não preciso de ti. Não, Sou independente. Eu sou independente, não. Entendeu? Então, eu cresci vendo isso, né? Hoje eu já tenho um relacionamento. Eu já tenho um relacionamento muito bom com meu pai, mas eu não cresci com ele ali do meu lado, né? Eu lembro nos meus 15 anos lá, que toda menina, né, sonha. Ele não estava lá. Na apresentação da escola, ele não estava lá. Então eu cresci pensando que, não, minha mãe tá lá, é o que importa. Sim. Eu não preciso dele lá, entendeu? E isso, hoje, o meu marido é um excelente pai. E eu acho lindo isso, né? Então, às vezes, eu até fico com ciúmes. Eles vão passar o dia no barbeiro lá e passa o dia. Aí passa na praia, toma sorvete, faz isso, faz aquilo. Como assim? Eu em casa sozinha. Então, assim, é uma realidade pra mim que é chocante. Porque eu não vi isso quando eu era pequena. Eu não vi isso em familiares próximos.
Porque é muito, né? Hoje, não sei qual que é a taxa, enfim, nem cabe a gente saber, mas assim, é muito alta de separação, de divórcio, né? Antigamente, eu lembro, assim, nossas avós, nossos, toleravam né? até Toleravam o até o casamento último, de 50 né? anos, Hoje às não, vezes com hoje agressões. brigou ali já, não, vamos separar, né? Não tô julgando, porque cada realidade é uma Sim, realidade. foram né? épocas, né? Exatamente. Mas hoje é muito comum, né? Tu vê aqui, entre nós aqui, ó, separou os pais, separou os, né? Não teve, separou ela, né? Então, assim, é uma realidade muito presente, assim. E a gente fica se pensando, né? Até que ponto isso é bom pra mim, até que ponto isso né, saudável pro meu filho. Então a gente começa a ponderar, né? Mas é uma realidade. Então, mulheres que estão nos assistindo, né? Tem que julgar a sua realidade. Não importa o que aconteceu com ela, não importa o que aconteceu com ela. Né? A gente traz aqui as situações pra dar como exemplo, né? Sim. Mas cada uma tem que olhar pra si E dizer dizer assim, que não estão sozinhas, né? Exatamente. Se ajudar e dizer, não, aconteceu comigo, tá acontecendo com você, então vamos te ajudar, vamos, né, ver qual que é a melhor saída pra você, né? Porque qual que é o nosso principal? Eu tô sozinha nessa, ninguém pode fazer nada por mim. Eu me sentia sozinha enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto jovem, me sentia sozinha, né? Eu tinha minha mãe ali, tinha minha irmã, tinha minha família, né? Mas eu me sentia sozinha, né? E a Paola se sentiu sozinha quando teve a separação. Ela sofreu bastante, se sentiu sozinha, né? Então o nosso objetivo disso aqui tudo é mostrar, né? Mulher, você não tá sozinha. Você pode enfrentar uma separação, você pode enfrentar um divórcio, você pode enfrentar uma guarda compartilhada, você pode enfrentar um casamento de sucesso duradouro, né? Você pode, desde que você reconheça a sua força, né? Reconheça que você não tá sozinha, busque ajuda, isso é muito importante. Em um momento ali em que eu e meu esposo, a gente, porque tem, né? Sim. 7 anos, você já ouviu falar da crise dos 7 anos? Então, ela é real, ela é super real. Então, assim, você tem que buscar ajuda, você tem que buscar pessoas que vão te auxiliar, te aconselhar, né? Terapia. Eu acho isso tão, gente, precisa, né? Essencial, eu sei né? que tem realidade de mulheres que não é acessível, né? Ter um profissional ali te ajudando, mas também tem a terapia, né? Que a gente tem com a vizinha. Vem com aqui a, na pá. com a terapia que A vai minha fazer mesa unha. é uma terapia. Terapia é essencial, né? Sim. Conversar, né? Conversar Exatamente, com alguém, colocar pra fora. né? Ter um bom ouvinte. Exatamente. Eu e a Luana, a gente se conheceu essa semana, né? A gente falou de tanta coisa, né, Luana? Sim, Passou fala. por, nossa, diversos. E sai daqui, Fala, entra... É aquilo que eu falei pra você, sabe? O dom de você entrar num lugar pesado, conversar com alguém e sair leve. Sair leve, né? Então, é isso que diferencia um atendimento, né? E ali você falou que você se sentiu sozinha, né? Muitas mulheres que procuram a gente... Porque as pessoas, às vezes, elas vão lá, como eu falei, elas não querem nem que eu diga, eu faço o teu processo. Mas elas querem ouvir se você não vai julgar ela por ela estar tomando aquela decisão. Sim. E vai ficar tudo bem, né? Exatamente. Então, a pessoa, ela chega lá, tá, mas eu tô pensando em me separar. Mas, assim, eu não sei ainda, porque a minha família vai falar muito. Ou, eu vou lidar sozinha, eu sou forte. Sim, você é forte, mas não quer dizer que você é forte, que você tem que enfrentar tudo sozinha. Você não gerou essa criança sozinha, entendeu? Você não colocou uma criança no mundo pra você ter que abdicar de tudo porque você quer fazer aquilo sozinha. Então, a questão, elas veem muito a pensão, o pedido de pensão principalmente, como um direito delas. E é isso que eu tento desmistificar. O direito não é teu, o direito é da criança. O dinheiro não vai pra você, ele vai pra criança. Então, se você tá abrindo mão de pedir a pensão, você tá abrindo mão do direito do teu filho. Mas entende? acontece, então, da mulher querer abrir mão de uma pensão? Sim, é o que mais acontece. Porque, assim, ó, na primeira consulta, elas até saem de lá encorajadas e tudo mais. Entro com o processo. Daí, o genitor recebe a notificação. E daí, entra em contato pelo WhatsApp. Não pode ver, porque eu não vou mais ver meu filho, porque agora você morreu pra mim, porque... Meu Deus. Meu Deus. Então, pode deixar, eu vou pagar a pensão, mas esquece de mim para as outras coisas, como se aquilo fosse um favor. Então, assim, o amor ao teu filho, ele tá condicionado a você pagar ou não uma pensão alimentícia, entendeu? Não consegue ver... e outra coisa... Não, eu vou pedir a guarda compartilhada para não ter que pagar a pensão. Não é bem assim. A pensão, ela é direito e ela é obrigação de ambas as partes. Então, vai haver pensão sim, mesmo que seja uma guarda compartilhada, né?
Ou, a criança tá passando férias aqui, esse mês eu não vou te pagar pensão não, porque ela tá aqui na minha casa. Gente, isso não existe. Isso acontece muito, Entendeu? né? Mas não, existe. A pensão, embora o nome seja alimentícia e ela seja, né, focada para o alimento da criança, para a mantença da criança, você paga aluguel, você paga roupa, você paga Escola. escola. Tudo. Então, Que não é nada porque barato, a né? criança tá passando férias na casa do genitor que não vai ter direito a receber aquilo, como é que fica as contas do mês, daí? Você já comprou uma calça jeans pra uma criança? Já comprou um tênis pra uma criança? É mais caro que Não. nossa roupa de mulher. Eu já É muito mais caro. que o valor que eu te dou deveria andar como um príncipe. Olha só. Ah, sim. 6,50. Eu falei, claro, porque só veste, não come, não sai, sim. não nada. Só de mercado o que eu gasto com ele. Por quê? Porque, gente, come arroz e feijão. Gente, hoje em dia, celular, cara, tudo que tu vai fazer, se a criança não tiver, ela precisa estar inserida no meio. Exatamente. Então não é mais aquela época que criava 5, 6, 7 junto, Aham. come o que tem em casa. Eu não tenho coragem. Teu filho vai, pede um danoninho, não, teu pai não pagou isso teu esse pai mês, não não vai dar. Gente, sabe? Não vai num shopping, não vai... Poxa, sabe? Então, por isso que assim, o dia que eu tava com dengue, eu trabalhei das 7h30 da manhã às 9 da noite. No outro dia eu falei, cara, eu não consigo. Não, assim, meu corpo não ia. Por quê? Porque eu sei o que eu preciso e acaba que aqui a gente toma o papel de homem, porque infelizmente sacrifica, não né? tem o que fazer, É. ou tu faz e se sacrifica por um filho, ou acabou, né? Então, essa, pra gente entrar mais no assunto, assim. Então, a mulher separou, ela entra e solicita a pensão. Ele trabalha ali por carteira assinada, já vem descontado em folha, né? Exatamente. Há aquelas situações em que ele não tem a carteira assinada, né? Então, nessas situações em que ele é um profissional liberal, ou inclusive que ele está desempregado, é fixada daí com base no salário mínimo. Daí pode ser de 30% do salário mínimo a 3, 4, 5 salários mínimos. Vai depender da quantidade de... Então, se ele tinha um emprego de carteira assinada, tinha determinado valor, né? Ele perde esse emprego, ele ficou desempregado. Então, a mulher ela tem que entrar com uma revisão ou continua ali? Geralmente, no processo inicial, já vai estar descrito lá no acordo que, em caso de continuar trabalhando com carteira assinada, vai ser descontar, digamos, 30%. Em caso de desemprego ou mudança, alteração nessa condição, 30% do salário mínimo, ou 50% do salário mínimo. Então já vai estar determinado Já tá ali. determinado na... Mas ocorre que há casos em que a pessoa ela sai do emprego para montar um negócio, ela acaba lucrando mais. Então é justo você continuar recebendo meio salário mínimo por uma pessoa que está lucrando mais. Aí entra esse binômio da necessidade e da condição de pagamento, entendeu? Aí sim, é uma ação revisional e você vai demonstrar através de provas ali, abertura de empresa, capital social da empresa, foto, que, né, Instagram, assim, ostentação às vezes é uma boa serve como prova. Funciona. Então, vai demonstrar que ele tem condições de arcar com mais, né, na pensão, ajudar com mais na criação do filho dele. E no caso de seguro-desemprego, foi demitido. Primeiro que a criança provavelmente não ganha o acerto, né? Não, verba rescisória não entra na... E aí ele foi demitido, ganhou e agora tá no seguro. Era um valor X e agora? Sim. Como é que fica? Daí entra naquela questão ali que eu falei, né? Não é porque ele tá no seguro ou porque acabou o seguro que ele não vai pagar a pensão. Só que daí vai ser... Tem que olhar ali o acordo que foi feito em relação a questões de desemprego. Provavelmente vai ser em cima de um salário mínimo. Entendi. Mas isso é um acordo entre os genitores daí, ali. Daí, isso. E se ele ser Vai ser no recusado, ele judicial. procura... Vai ser no judicial. Isso. Vai ser É no porque assim, judicial. toda a questão de pensão, há muita gente que me pergunta também em relação a, ele tá disposto a pagar, sei lá, R$300, R$600, que seja, a quantia que for, entendeu? Tá, então vamos regularizar isso. Vamos entrar com o judicial e daí lá ele faz a proposta de acordo e a gente homologa. Porque você não vai ter segurança se você fizer isso boca a de boca, boca, entendeu? Isso, Você tem a segurança de executar. Hoje, a única prisão civil possível no Brasil é pra pensão, inadimplente de pensão alimentícia. Então, lógico que ninguém quer ver também o pai do filho preso. Mas há outras maneiras, há bloqueio de conta bancária, bloqueio de FGTS, há bloqueio de CNH, inclusive. Olha só. Então, Interessante. só que a única coisa que, se eu posso dar um conselho, eu aconselho, não prive o teu filho de ver o pai porque ele tá atrasando a pensão alimentícia, entendeu? Porque que você vai estar prejudicando o filho, né? Porque ele não tem culpa
inadimplemento do genitor dele, e uma porque também pode ser configurado como alienação parental. Então, há outras formas, não é porque ele não está pagando a pensão que ele não pode ver o filho dele. Então, há outras formas de a gente tentar contornar isso e executar esse acordo, né, essa sentença, para que ele volte a pagar a pensão. Muito bom, porque infelizmente acaba a gente, eu falo, não eu, né, mas todo mundo que tem filho, senso comum, né? A grande parte usa o filho como para atingir o que precisa. E quem sofre é a criança, exatamente. Aí sofre aí cresce com trauma, cresce, né, precisando da terapia. Daí a terapia depois ele que se vire pra pagar. Virar uma bola de neve. Ai, gente. Luana, então assim, ó, se alguém que assistiu a gente, né, que tá assistindo a gente aí, tiver em alguma dessas situações, né, passa pra gente ali, a gente já bota ali embaixo, teu arroba, o teu telefone, porque quem aqui da região pode te procurar, então, nessas situações pra buscar ajuda, buscar auxílio, né? Se tiver um advogado já de confiança, que procure, eu só indico que procure realmente alguém de confiança, especializado, de né? confiança. Vocês podem disponibilizar porque entrar, né, nessa questão do judicial é muito importante. Tu falou ali, né, não faça do boca a boca. Eu conheço tem uma conhecida que o marido dela tem uma filha, né, e ele pagou, a menina hoje tem 20 e poucos anos, e ele pagou uma vida toda de pensão de boca a boca, e a mãe da filha, agora, né, ela entrou com revisão retroativa, ele tem 20 e poucos anos, e ele foi preso, foi assim, foi um... Olha, é segurança pra ambas as partes. Pra eles, o que eu falo pra cliente que vai lá e diz, mas eu quero... Até teve uma que desistiu, ela não quis fazer judicial. Depois ela procura daí pra fazer, né? Mas enfim, quem vai estar determinando o pagamento de alimentos não vai ser você, entendeu? Vai ser um juiz. Vai ser o juiz, então, né? se ele descumprir, ele vai estar descumprindo uma ordem judicial. Você não vai ter que se incomodar com isso, entende? Assim como nesse caso ali, é segurança pra ele, é segurança pra quem tá pagando. Você sabe, né? E, gente, é um filho. É um filho, sabe? A gente bate, fica parado assim, gente, é um filho, sabe? Exatamente, você não tá dando dinheiro pra um estranho, você não tá dando dinheiro pra sair gastar com cabelo e coisa, né? Mas é pro alimento, é pra manutenção, é pra aquela criança se sentir bem, não passar vontade. Ou, às vezes, é que depende muito da condição. Eu acho que é interessante falar isso, mas quando o homem ele tem vários filhos, né? Tem 1 ou 2 com mulheres diferentes, não necessariamente vai ser o mesmo valor que ele vai pagar para as duas, né? Para os 2 filhos, porque a necessidade de um pode ser maior do que de outra, né? Porque essa necessidade ela vai depender também do quanto que a genitora também pode ajudar com isso, né? Porque também é obrigação da mãe manter. Então, pode ser diferenciado, né? Só que o importante é que você não deixe a mercê ali. Sim. Sabe o que é legal a gente falar também? Até qual idade que essa criança ela recebe essa pensão? Via de regra, é 18 anos. Mas a pensão alimentícia ela pode ser até o término do ensino superior. Ensino superior, né? Geralmente mas se a criança, né, já vai ser mais criança, se com 18 anos já casou, daí perde também. Se ela estiver fazendo o ensino superior, continua mesmo casado? Sim. Mesmo... isso vai ser uma discussão judicial daí, né? Vai depender da... São casos. Exatamente. É uma análise. Uma análise da família ali. Sim. Um acordo, vamos dizer assim. O importante no final é a criança tá bem. É o bem-estar da criança, exatamente. Da criança. É o que importa. E eu acho que é importante também os genitores veem isso que estão pagando como um direito deles também de estarem pagando, estarem contribuindo, e não como uma forma de se afastar. Depois, tô pagando pensão, eu tô fazendo um favor, eu não vou, mas... Sabe também uma coisa interessante que ela falou pra gente no começo, a questão de, paguei pensão, né, sou genitor, paguei a pensão dela uma vida inteira. Aí descubro que ela não é minha filha. Que tu falou que acontece. Eu jamais tinha pensado nisso, pai, sabia? Mãe de coração, né? Criou, mas pensão alimentícia, ela não, via de regra, né, ela não é reembolsável. E tem até pais que não vão recorrer porque entende que não, criei, Sim, é minha filha, sócio, né? Pais que criaram realmente, exatamente, né? Sócio afetivo, né? Exatamente, né? Não vou revisar porque de qualquer forma é minha filha, meu filho. Mas acontece também, né? Alimentos gravídicos acontece muito em questão de não saber quem é o pai. É um momento que você não tem que julgar a pessoa tá ali, ela tá recorrendo ao direito dela, né? A pessoa tá grávida, ela vai ter mais despesa com pré-natal, ela vai ter despesa com medicamentos, às vezes alimentação especial, então o alimento gravídico ele é destinado a isso.
ele atua desde o início, né, da gravidez até então um parto e depois ele é revertido para pensão alimentícia. Em caso de não saber quem é o pai, tô em dúvida entre 2 homens. Tudo bem, a gente pede dos 2. Quando sair o resultado do DNA, quando a criança nascer, a gente vê de quem é o pai e converte a pensão alimentícia. Muito Mas interessante. também não é reembolsado também isso aí, né? Não. Vai ser um acordo ali, né? Geralmente, os casos que eu tive 2 casos assim, eles aceitaram, né? Eles dividiram ali o valor e entraram num acordo e cada um contribuiu com um pouquinho. Assim Então não são 2 pensões, é um valor dividido em Dividido, Ah, né? Senão daí eu Aí sou mulher, não. eu vou lá e digo, não, aquele pode ser aquele. Bem assim que vocês Sim, não, daí vai ser tudo regulamentado, né? Já pensou? Nossa, Gente, o que vai ter, olha, ou o que vai ter mentalidade de da mulher pessoa, fazendo né? isso, tá louco? É que assim, o que eu gosto do direito é justamente isso, ele vai se adaptando. Às vezes a gente não tem lei, mas a gente tem entendimentos, né? Porque é uma coisa que todo dia tá mudando. Questão de você poder ter 2 pais na tua certidão de nascimento, você poder reconhecer o teu padrasto como genitor socioafetivo e colocar o nome dele na certidão de nascimento. Imagina, você vai ter 4, tu vai ter 4 avós, né? E de cada lado, entendeu? Na tua certidão, isso vai te gerar direito de sucessões, vai te gerar direito de pensão alimentícia dos 2 genitores que você tem. Então, ele é muita coisa em E discussão, uma questão sabe? emocional mesmo, porque às vezes o nome do teu pai tá ali, mas ele não é teu pai, né? É teu genitor, não é teu pai, né? Ocorre. Né? Acontece isso. E ter essa pessoa que cuidou de ti, que realmente foi o teu pai, né? Na tua certidão, na tua identidade, né? É uma É uma questão bem, realização. bem emocional, né? Deve ser bem Luana, e bonito. no caso, assim, ó, de mulheres, né, estavam com a criança pequena e casaram, né, e ele acabou sumindo na questão, né, no dia a dia ali, mas não existe na certidão. Num divórcio, elas pedem pensão pro padrasto, no caso? É interessante isso. Isso vai depender dessa questão ali, se eu te falei. Se foi reconhecida, porque assim, via de regra, quem deve a pensão pro filho, você estando casado ou estando divorciado, é o genitor, né? Então, na falta do genitor, vai pedir pros avós, que é o alimento avoengos, que eles chamam. Então, os avós vão pagar. Essa questão de pedir pro padrasto, eu acredito que seja somente quando há o registro na certidão de nascimento também como sócio efetivo. Porque senão até os homens ficariam bem Sim, apreensivos, né? Sim, é bem Já discutível. existe um certo, né? É mãe solteira, né? Vou ter que assumir. Já existe Ainda existe isso. Mas... esse preconceito, vamos dizer assim. Que vai né? depender muito daí. A criança, ela não tem o pai biológico, ela não tem avós biológicos. Eu comprovei que o único genitor que me ajudava era o sócio efetivo. Talvez você consiga a pensão. Mas é muito discutível. Na né? justiça Na são casos e justiça. casos, né? Casos e casos. exceções, É né? por isso Realidades diferentes. No direito então eles não... falam, né? A resposta pra tudo vai ser depende. E é exatamente. interessante porque eu tinha a visão que sim, não, acabou. Não posso, tudo não depende. posso. São as então... exceções. Né? Às vezes, inclusive, a gente não tem casos lá no escritório que a gente acredita, não tem legislação que, né, que fale sobre isso, que regule isso, a gente entra com a ação, tá, mas tem um entendimento. Então, a partir desse entendimento, a gente vai lutar pra conseguir aquele direito, entendeu? E é assim que vai surgindo novas leis, é assim que vai surgindo novas regras. Eu vi em alguma dessas séries aí, que eu gosto muito de assistir, né? Policial, de direito, assim. E teve um que falou assim, por isso que se chama caso. Porque, né, quando tu tem, tu vai lá recorrer à justiça, se chama caso, né? O meu caso, é o teu processo ali, né? A gente chama Cada caso, caso né? é um caso. Porque cada caso é um caso, né? Sim. Você vai julgar aquele caso, você vai analisar aquele caso, né? Exatamente. Então, achei bem interessante isso, eu não tinha pensado nisso, porque realmente o meu problema vai ser resolvido diferente do teu problema, né? E cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, aí pra, né, quem assiste, né, Suits aí, né, como é que é? How to Grow Up. O inglês é muito fluente, como vocês perceberam. Muito bom, muitos anos de curso de inglês, né? Na escola, How to com Grow a Up. Mário. Fazendo dobradura, lá quem é de Navega City Não sabe. é dobradura, é origami. Origami, Por respeita, favor. que é Respeita origami, essa verbo história. to be, entendeu? Então, assim, né, isso me ajudou hoje pra falar certamente ali Sim. How to Grow Up, né? Mas, Luana, nossa, a gente queria muito te agradecer, né? Deixa o teu @, pelo amor de Deus, aí pra esse povo te conhecer, né? Exatamente. Do escritório, o teu pessoal, né? Sim. Que tu achar melhor aí. Porque eu adorei te conhecer, né?
Foi muito explicativo, espero que Nossa, muitas mulheres maravilhoso. sejam beneficiadas aí com essas informações, né? E possam ser ajudadas de alguma forma, né, Paula? Vamos fechar com ping-pong com ela, só pra gente Vamos bem rapidinho, conhecer vamos fechar com a acho que profissional. nosso horário já... A gente, é super rápido, Ping-pong, só pra é. gente Uma finalizar palavra. Então com tá. a mulher Luana, né? Não mais a advogada. Ah, porque faltou só falar sobre o quê? Não vai dar tempo? Fica pra uma próxima. Sobre o presídio. Verdade. Mulher No presídio. jovem, nova, dentro de um presídio. Que desafio, Gente, hein? Meu Deus. sim. Mas aí vai ficar pra Vamos próxima. Vocês vão fazer. descobrir depois. Luana, então pra gente finalizar e conhecer essa mulher incrível, nos diga um sonho. Constituir a minha família. Realização. É difícil, né? Mas eu acredito que a minha profissão e o estado que eu tô hoje já é a minha realização. Amor. Minha família. Trabalho. A advocacia, né, gente? Um lugar. Um lugar, meu apartamento. Ai. Um hobby. Viajar. Uma mulher. Minha mãe. Eu acho que o hobby não era bem esse. Não, eu acho mas que assim, ela daí a gente deixa Tapiou implícito. a gente. Deixa em off. Pelo que eu fiquei sabendo nos bastidores, não é bem esse o hobby dela. Mas, né, A vamos gente deixar deixa assim. implícito. Deixa pra uma próxima, né? Daí a gente vai se abrindo Junto mais. com o presídio. E quando eu falei do presídio, gente, é porque ela trabalha, né? Vai atender lá, fazer as, né? No presídio, tá, gente? Ela não foi presa. Só pra esclarecer aqui. Tá bom? E, Luana, nos deixe uma mensagem final para essas mulheres que passam essas dificuldades, que querem vencer, né? Como mulher, como empresária, como advogada, enfim, nos deixe uma mensagem. Na câmera 2, pode olhar pra câmera Então do tá, qual que é a olhando câmera pra- 2, câmera pra 2, câmera câmera 2. 2. Então, mulheres, o que eu queria dizer pra vocês é que às vezes a gente acaba se preocupando muito com a visão dos outros, o que eles vão pensar, o que eles vão falar. E a minha amiga, inclusive, ela vai ser madrinha do meu casamento, que eu conheci no MP. Uma vez ela falou uma frase pra mim que eu vou levar pro resto da minha vida. Que é, as pessoas elas vão falar de você de qualquer forma. Se você fizer certo, se você fizer errado. Só que você vai ser assunto no máximo por uma semana. Só que quem vai estar realmente vivendo a tua vida vai ser você. Então, foque as escolhas que você vai fazer na tua felicidade, na tua realização e com certeza você vai ser realizada depois, você vai ser mais feliz, você vai conseguir levar a tua vida, você é forte, você é batalhadora e precisando de qualquer coisa, você pode ter certeza que vão ter gente que vai ter gente que vai te abraçar, que vai estar disposto a te ajudar, assim como eu, a Pá, a Thaís, então tenha coragem se você está, né, passando por um momento difícil, que você vai conseguir realizar os seus sonhos e alcançar o que você quiser, porque você é muito forte. Muito Olha bem, só. muito obrigada. A gente Mulher, tá você muito pode. feliz. Você No final, pode. mulher, você pode. Você pode, exatamente. Luana, muito obrigada. Eu que e a Thaís, a gente tá agradeço. muito feliz, foi maravilhoso. E até a próxima, a gente vai trazer sempre muita coisa boa. Então, mulher, você pode realmente, você tem quem te ajude, você não tá sozinha. E até a próxima. Não esquece, ó, se inscreve no nosso canal ali, né? Tem que falar isso que a gente agora é... Isso, a gente É blogueira agora, entendeu? Faltou essa parte, gente. Foca, Isso, foca. isso. Se Tá inscreve ficando no bom, vai nosso ficar canal, ativa o sininho. Não perca os próximos vídeos. E nosso Instagram também lá, né? @mulherpodcast, né? Podcast ali. Nosso pessoal também, né? @MedeirosThaís, Thaís com TH. A gente bota aqui pra vocês verem. Que a gente como é que se diz? É estrangeira, né? Essa aqui é da Itália. É Paola Sachs. Paola Sachs, S-A-K-I-S, Academy. Muito E estrangeira. o teu... Luana Daum.advocacia. Soletre down, por favor. Luana, D-A-U-M, de Maria, .advocacia. Olha aí, coisa linda. Tô vendo tudo estrangeiro. Só o meu que é Medeiros. Povo. Todo povo. Essas aqui são estrangeiras. Gente, um beijo e até a Beijão. próxima.